Bem-vindos ao treinamento em hemoterapia, produzido pelo Banco de Sangue em parceria com o Núcleo de Segurança do Paciente. O que são hemocomponentes? Os hemocomponentes são produtos gerados a partir de uma doação de bolsa de sangue total ou por aférese. E o que são hemoderivados? Os hemoderivados são medicamentos originados do fracionamento do plasma em escala industrial. Quais são os hemocomponentes? A partir de processos físicos, uma bolsa de sangue total pode gerar concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado e crioprecipitado. O concentrado de hemácias tem que ter a temperatura de armazenamento entre 2 a 6 graus. A taxa de infusão de cada unidade de concentrado de hemácias deve ser de 60 a 120 minutos, em pacientes adultos. Não deve ultrapassar de 4 horas. Em pacientes pediátricos, não pode exceder a velocidade de infusão de 20 a 30 ml por quilo por hora. Somente o soro fisiológico a 0,9% pode ser infundido junto com o concentrado de hemácias. Soluções contendo dextrose podem hemolizar as hemácias e soluções contendo ring-lactato podem coagular o sangue. Nenhum medicamento é permitido ser administrado na mesma linha de infusão do sangue. Para uma transfusão segura, os concentrados de hemácias devem ser transfundidos em até 30 minutos após o recebimento. Caso haja algum imprevisto, a bolsa de sangue deve ser devolvida imediatamente para o banco de sangue. No banco de sangue, as câmaras de armazenamento têm controle de temperatura a cada 4 horas para garantir a integridade das bolsas. Por isso, as bolsas não devem ficar na geladeira das enfermarias, mas voltar para o banco de sangue. Concentrado de plaquetas. Deve ter a temperatura de armazenamento entre 20 a 24 graus, temperatura ambiente, em agitação contínua do plaquetário. Não se guarda plaquetas na geladeira. A taxa de infusão de cada unidade de concentrado de plaquetas deve ser de 30 minutos em pacientes adultos ou pediátricos, não excedendo a velocidade de infusão de 20 a 30 ml por quilo e hora. Não deve ultrapassar 4 horas. Plasma fresco congelado. A temperatura de armazenamento é entre menos 20 graus a menos 30 graus Celsius. O PFC é descongelado a 37 graus no banho-maria. Depois de descongelado, não pode recongelar. O tempo máximo de infusão deve ser de 1 hora para cada bolsa de PFC. Se não transfundido imediatamente, a bolsa tem validade de 24 horas após o descongelamento, desde que mantido refrigerado entre 2 e 6 graus. Deve ser devolvido para o banco de sangue. A temperatura de armazenamento do crioprecipitado é de menos 20 a menos 30 graus Celsius. É descongelado a 37 graus Celsius no banho-maria. Depois de descongelado, não pode recongelar. O crio deve ser transfundido imediatamente após o descongelamento e o gotejamento é todo aberto. Caso não seja transfundido imediatamente, a bolsa tem validade de 6 horas se mantida em temperatura ambiente. O ato transfusional. O ato transfusional envolve uma equipe multidisciplinar cujo foco deve ser a segurança do paciente, visto que toda transfusão traz riscos. As solicitações de transfusão de hemocomponentes são exclusivamente feitas por médicos em formulários específicos que contenham as seguintes informações: nome completo do paciente sem abreviaturas, data de nascimento, sexo, idade e peso, quando indicado, número do prontuário e número do leito, diagnóstico, componente sanguíneo com a quantidade ou volume, modalidade da transfusão, dados laboratoriais que justifiquem a transfusão, dados do médico solicitante, nome completo, CRM e assinatura, e antecedentes transfusionais, gestações e reações transfusionais. Requisição médica. Infelizmente, a Fundação SECOM ainda não tem um modelo único de requisição de transfusão adequado e padronizado de acordo com a legislação vigente. Desde dezembro de 2023, que as solicitações devem ser feitas exclusivamente pelo iDoctor, através da ficha de atendimento, conforme o modelo ao lado. O que acontece a partir do momento que uma solicitação é entregue na agência transfusional? Primeiro é feita a análise do pedido médico. Qual o diagnóstico e indicação, se os exames laboratoriais estão atualizados, quais os hemocomponentes solicitados e quantidades, se há procedimentos especiais como lavagem, irradiação, filtração ou fracionamento. O próximo passo são os antecedentes do paciente. Se tem histórico transfusional,
quando foi a última transfusão, se os exames atuais são após a última transfusão. A transfusão não é só pegar a bolsa com a tipagem do paciente e entregar. Para a segurança do paciente, devem ser realizados testes pré-transfusionais em toda a transfusão. Os testes pré-transfusionais são tipagem sanguínea, que é conhecer o tipo sanguíneo do paciente, pesquisa de anticorpos irregulares, pesquisa de anticorpos contra antígenos eritocracitários, que podem ser oriundos de gestações ou transfusões anteriores. A prova de compatibilidade, que testa o sangue do paciente com o sangue do doador. E a retipagem das bolsas. Todas as bolsas vindas do Hemoan são retipadas para confirmar a tipagem que consta no rótulo da bolsa. Hemocomponentes especiais. Algumas vezes, o médico pode solicitar bolsas com procedimentos especiais como lavagem, irradiação, fracionamento ou filtração. Nesses casos, a bolsa é compatibilizada na Fundação SECOM e enviada para o Hemoan para a realização dos procedimentos. O processo de lavagem é o mais demorado. Por fim, a liberação dos hemocomponentes. Se todos os testes pré-transfusionais estiverem ok, as bolsas são liberadas e entregues nas enfermarias. O papel da enfermagem antes da transfusão. Avaliação inicial do paciente. O enfermeiro deve verificar a prescrição médica. O paciente deve ser avaliado antes da transfusão para saber se está apto a receber o hemocomponente. Os sinais vitais devem ser aferidos antes de perfurar a bolsa e registrados nos prontuários. Conforme a Portaria de Consolidação número 5 de 2017 do Ministério da Saúde, o paciente deve ter os seus sinais vitais, temperatura, pressão arterial e pulso verificados e registrados pelo menos imediatamente antes do início e após o término da transfusão. O ideal é que o paciente esteja com a pressão arterial e temperatura normais, pois em caso de reação transfusional, não se saberá se o aumento foi pela transfusão ou evolução do quadro do paciente. A febre não é contraindicação para transfusão. Entretanto, temperaturas elevadas podem destruir as hemácias infundidas e a transfusão não ser tão eficiente quanto o esperado. Nesses casos, solicitar avaliação médica para administração de medicamentos antes da transfusão. Acesso venoso. Um catéter de calibre 20 a 18 é adequado para a população adulta em geral e fornece taxas de fluxo adequadas sem desconforto excessivo ao receptor. Quando um bebê ou uma criança pequena recebe transfusão, um catéter de calibre 25 a 24 pode ser adequado, mas uma taxa de fluxo constante usando um dispositivo de infusão deve ser aplicada. Ao usar cateteres de calibre menor, recomenda-se que a taxa de transfusão seja reduzida. A pressão ou força usada durante a transfusão pode causar mais hemólise do que o calibre da agulha. Recebimento do hemocomponente. O enfermeiro deve verificar se o número da bolsa é o mesmo que está na etiqueta de identificação, nome completo do paciente, enfermaria, leito, número do prontuário e data. Se os testes transfusionais foram compatíveis, o tipo sanguíneo do paciente e da bolsa e a validade da bolsa. Equipo para hemocomponentes. O equipo padrão de administração de sangue possui um filtro de 170 a 260 microns para retenção de coágulos e microagregados. Identificação do paciente. A identificação adequada à beira do leito do paciente é a etapa final para evitar a administração de um componente sanguíneo incorreto a um receptor. O responsável pela instalação de transfusão deverá informar ao paciente sobre o procedimento e realizar a identificação ativa e passiva, perguntando o nome completo do paciente e comparando com a etiqueta de identificação afixada à bolsa. Durante a transfusão. A infusão deve iniciar lentamente, aproximadamente 2 ml por minuto. Os primeiros 10 minutos da transfusão devem ser acompanhados à beira-leito. Reações potencialmente fatais ocorrem dentro de 10 a 15 minutos. Se não houver suspeita de nenhuma reação adversa, a taxa de infusão pode ser aumentada para aquela que foi solicitada. Lembre-se, a etiqueta de identificação do paciente deve permanecer afixada à bolsa até o final da transfusão. A hora de início da transfusão deve ser registrada. Se houver suspeita de reação transfusional, deve-se interromper a infusão imediatamente, comunicar o médico responsável, manter o acesso venoso com solução salina a 0,9%,
verificar a identificação do paciente e da etiqueta da bolsa, verificar os sinais vitais e comparar com aquelas antes da transfusão, além de notificar a agência transfusional. Os sinais e sintomas de reação transfusional aguda são febre maior ou igual a 38 graus Celsius ou aumento de pelo menos 1 grau Celsius em relação ao valor pré-transfusional, tremores e calafrios associados ou não à febre, alterações cutâneas como pápula, prurido, urticária, edema localizado ou generalizado, e alterações agudas na pressão arterial, hipertensão ou hipotensão. Também podem ser alterações respiratórias, como dispneia, taquipneia, hipóxia e sibilos, náusea com ou sem vômito, dor no local da infusão, dor torácica, dor abdominal ou dor lombar, e manifestações hemorrágicas. Após a transfusão. Concluindo a transfusão, o paciente deve ser reavaliado e seus sinais vitais aferidos e registrados no prontuário. O horário final da transfusão deve ser registrado. A bolsa e equipo devem ser descartados em recipientes adequados para tal fim. Lembrar que o paciente pode ter reação transfusional tardia e continuar monitorando. O banco de sangue e o núcleo de segurança do paciente agradecem a sua participação.